A gente tem a neuroplasticidade boa, né, funcional. Aqui que é a neuroplasticidade é como o cérebro ele se readapta. Então o cara vai lá, perde a mão, fica cotoco. Aí aquele cotoquinho ali, o que ele faz? Ele pode ficar parado, ele pode não fazer Certo. nada, ele pode ficar triste. Mas Sim. aí, o que o cérebro faz? Aquela parte, tanto é que é mapa mental ali, né? Mapa neural, desculpa. O cérebro, ele vai, suprime aquela parte, e aí aquela parte que ele tá só com cotoca ali, o cara consegue fazer muitas coisas. Né? Certo. Essa é a neuroplasticidade boa. O cara sai de hábitos disfuncionais e tudo mais, Certo. mas você tem a parte ruim também, né? Que é a tal da neuroplasticidade patológica, que é eu não consigo, é que nem você falou, Certo. interpreto aquilo rigidamente, não, eu sou isso, não, peraí, não, mas eu fiz o bem aqui, cara, mas eu consegui ler esse livro, mas eu consegui fazer aquilo, mas eu não. Tenho um histórico aqui que eu fui disfuncional, fui negativo, fui ruim. Isso aqui é só uma partezinha que não corresponde o todo. E aí o cara fica naquilo. Sim. E esse é o problema. Ele se auto-reforça naquilo, Sim. que É, liga porque mais o fio. É, porque essa questão da neoplasticidade é justamente isso, né? Ao mesmo tempo que demonstra a nossa capacidade para mudar, ela demonstra também a nossa capacidade para permanecermos no comportamento ruim, no sentimento ruim e tal. Então é por isso que o hábito, né, a rotina, a estrutura, isso é uma coisa que eu gosto de falar para todos os pacientes. Não existe melhora, independente do transtorno, se você não tem uma rotina ou se você não tem uma estrutura. Então, Uhum. atividade física, alimentação, sono, tudo isso, eu gosto de falar que 90% dos transtornos a pessoa iria resolver se ela só fizesse isso, dormisse melhor, fizesse atividade física e se alimentasse. Porque são hábitos saudáveis que muitas vezes vão contra os hábitos negativos que a pessoa tem. Então, conforme ela vai fazendo essas coisas, ela vai vivendo melhor, vai se sentindo melhor, isso vai contrário às ideias negativas que ela tinha anteriormente do mundo, dela mesma, e isso ajuda nessa mudança, nessa transformação. Só que se eu não mudo nenhum hábito, se eu só tenho hábitos negativos, sejam hábitos físicos, sejam hábitos de pensamento, É isso mesmo. né? Se eu sempre tô me forçando a pensar daquela maneira, isso é complicado. E por que que tudo isso é importante, né? Vocês, né, o pessoal que pode estar escutando aqui, se é que vai ter alguém escutando, Vai ter, vai ter. vocês que estão escutando aqui, por que que isso é importante saber disso? Que você pode mudar. Então você, ao identificar esse seu modelo cognitivo, identificar esse seu funcionamento e eventualmente até as crenças que estão por trás de todo esse seu funcionamento, você pode mudar, você pode fazer diferente. Você pode tomar a decisão, ter a decisão aí consciente de fazer diferente, de ter comportamentos diferentes e de pensar de maneira diferente. Então, pensei negativo. Opa, mas será que não existe uma outra forma? Será que não existe uma forma mais positiva, mais realista de pensar sobre essa situação? E aí fazer isso de maneira deliberada mesmo. Eu vou Sim, sim. fazer diferente, né? E nesse processo muda numa questão cognitiva e muda numa questão química também, né? Cerebral aí. Né? Sim, sim. Ah, e até o cara também, né? Vocês que vão ouvir a gente, que é o seguinte: é, você vai iniciar uma coisa nova, pensamento novo, também é o cara não ser tão rígido assim, né? Com o pensamento, né? Porque pensa, sei lá, várias pessoas entram em contato com a gente, né? Pessoa de Sim. 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então você imagina o cara ter 30 anos a mesma crença ali de desvalor, desamparo, desamor, não vai mudar de uma hora para outra, Perfeito. né? Por quê? Porque a capacidade do cérebro dele de se manter naqueles padrões disfuncionais, cara, é tão rígido mesmo, né? Até tem um termo que é cimentado na neurociência, né? Tá. Que é quando aquelas regiões, amígdala cerebral, córtex pré-frontal,
lobo parietal, que faz parte das reações físicas, emocionais e tudo mais. Pré-frontal é mais racional. Mas está tão cimentado aquilo que a pessoa ela faz automático. Certo. Né? Então, a gente tem na TCC os pensamentos automáticos disfuncionais, mas na neurociência tem o comportamento automático também. Olha que interessante. Certo. Então, assim, o cara sempre vai ter aquele modelo desde que se ele continua a avaliar aquilo do jeito que ele acha que é. Sim, perfeito. Por isso que tem que ter, lá no IMD a gente também vê muito isso, tem que ter também o agente externo que vai olhar para o cara e falar: ô irmão, acho que você não tá fazendo muito certo isso aqui não, cara. Certo. Você tá na beira do precipício aí, você não é o Kratos não que vai pular no precipício, velho. Essa é muito específica, né? Então, tem que ter, vamos dizer assim, as ferramentas que está lá no IMD, pessoal, vão lá, Sim. Que a gente trabalha para mostrar isso para o pessoal mesmo. Né? Sem ferramenta, como é que você vai... Como é que nós íamos estar aqui agora sem essas ferramentas, né? Que a gente está aqui, do PC, internet, microfone... E é isso mesmo, né? Às vezes, realmente, alguns pacientes até chegam querendo, às vezes, mudanças muito rápidas, vamos colocar assim, né? E um argumento, justamente, que eu utilizo é esse, né? Poxa, foram 30 anos, 40 anos da sua vida você formando essas crenças e reforçando essas crenças. Aí a gente volta naquilo. Reforçando numa questão cognitiva, né? Do como você pensa sobre isso, como também numa questão química, né? Neuroquímica sobre isso. Então é uma questão que está muito reforçada e a gente precisa cortar isso, esses estímulos, né? Fazer diferente. Então não é de uma hora para outra, você precisa ir devagar. Gradualmente fazendo isso. E é justamente isso, lá no IMD nós temos quase que um passo a passo, ir devagar realizando isso, entendendo as suas motivações, o porquê que isso é importante para você, para que você vá realizando essas mudanças. Isso que você assistiu foi um corte do meu podcast que eu tenho com o Gerson do IMD, Imunidade Mental. Você pode conferir o episódio completo lá no Spotify e também aqui no YouTube. Espero que você goste e que você conheça também a nossa plataforma de imunidade mental. O link está aqui na descrição. Um abraço e até mais.